Golpe de mestre calculado. Flamengo passando a perna na Lazio pelo castelhano, Pedrão. Vamos falar sobre isso. Tem mais um jogador no Flamengo. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, mas ó, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, porque faltam 120 inscritos pra gente bater os 950 mil. Eu tenho certeza que a gente vai bater hoje, beleza, galera? Vamos lá, vamos seguindo aí. Tivemos a entrevista de apresentação de Emerson Royal, que o pessoal comentando aí, Pedrão, parece até o Rodilino, porque isso, porque aquilo, hoje o dia foi corrido, teve a chegada do Samuel Lino, que atrasou em função de um voo lá de São Paulo, né? Ele saiu de Madrid, foi para São Paulo, o voo dele de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro acabou vazando água do porão do avião, rapaz. Então, logicamente, não pôde levantar voo e aí ele teve que se dirigir a uma outra aeronave da Latam, companhia aérea Latam, para vir para a cidade do Rio de Janeiro, mas já desembarcou tudo certo. A gente vai falar sobre o Samuel Lino. Em relação à entrevista do Emerson Royal, gostei bastante, muito resenha. Você vê que ele tá feliz, né? Ele tá alegre, né, por essa chegada no Flamengo. Ele comentou sobre o acerto com o Flamengo e ele disse o seguinte: quando recebi a proposta do Flamengo, não é pelo dinheiro, mas sim o projeto. Sem dúvidas aceitei, não tive a menor dúvida disso. Tenho a oportunidade grande de vestir essa camisa que sempre sonhei e, é claro, ganhando destaque aqui, quem sabe voltar para a seleção brasileira, ele que já teve passagens pela seleção brasileira, foi jogador de seleção brasileira, tem 10 partidas como jogador do Brasil, né? Acabou tendo uma falha ou outra e aí acabou o pessoal pegando bastante no pé dele, dizendo isso, dizendo aquilo, mas é um bom jogador, não à toa teve passagem por grandes clubes na Europa, esteve no Barcelona, na minha opinião, o maior deles, não de todos da Europa, mas dos que ele passou, tá? Para o pessoal não entender mal. Depois foi emprestado ao Betis, foi bem, isso credenciou ele a ir para a seleção brasileira. Depois ele vai para a equipe do Tottenham para o Milan e agora regressa ao Brasil, vem para o time do Flamengo. E não tem a menor dúvida que vai bem, caiu bem o manto nele, vai ser um bom jogador, vai ser um jogador importante. Ele falou sobre não permanecer na Europa e disse o seguinte: eu tinha outra proposta para ficar na Europa. Muita gente falou em regresso na carreira, mas muito pelo contrário. O Flamengo é um clube enorme, o elenco é de alto nível, com um treinador em ascensão. Vou dar o meu melhor pela nação e, claro, também pensei nessa oportunidade para voltar à seleção do meu país. Ele complementando, ele tem essa vontade, né? Eu vi muita gente, pô, ele não pode falar isso, Pedrão, ele tem que falar do Flamengo, seleção é consequência. Gente, fala um negócio aqui pra vocês, se o cara é robótico e fala, sabe, só discurso pronto, calculado, a gente reclama, né? Ah, porque o jogador hoje é tudo cercado de media training, eles não são espontâneos e coisa e tal. Eu prefiro muito mais o cara que é espontâneo. Deixa o cara falar. E, gente, o problema não é o cara ir para a seleção brasileira. O problema é o cara ir para a seleção brasileira e a CBF não mudar essa situação do calendário do futebol brasileiro de continuar as competições mesmo com a seleção brasileira convocando jogadores. Esse que é o grande problema, porque é evidente que todo jogador sonha com a seleção, de ser convocado para a seleção do seu país. Ele também falou que já teve um primeiro contato, uma primeira resenha ali com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que cobrou a ele, pediu para ele que quer que ele pedale, que ele vá para cima, né? O Flamengo tem essa essência no seu DNA desse futebol ofensivo, futebol para dentro. Ele disse que o Felipe Luiz cobrou para ele e falou até em tom de brincadeira ali, zoando, brincando, que o Felipe tem que tomar cuidado, que se liberar muito, ele vai muito por ataque. Falou também que é intenso na marcação, né, que tem muita velocidade. Foi perguntado se ele já vai estar disponível para estrear pelo Flamengo, né, porque
Burocraticamente falando, o nome dele já saiu no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Ele já está apto a estrear pelo Flamengo, já poderia jogar diante da equipe do Atlético Mineiro, também contra o Ceará, na próxima semana contra o Atlético Mineiro de novo. Entretanto, ele disse que precisa pelo menos de uma semana ali, 2 semanas, 1 semana e meia, para se recondicionar fisicamente. É lógico, ele vinha fazendo um trabalho à parte com o seu personal trainer, né, o que ele tem, que ele trabalha, né, particular, mas ele estava de férias. Os clubes europeus estavam naturalmente de férias. Os do Mundial teve ainda uma ferpela jogando ali no Mundial, como é o caso do Samuel Lino, mas acabou que caiu na primeira fase também o Atlético de Madrid. Então deve demorar um pouquinho ainda para o Emerson Royal estrear com a camisa do Flamengo, devido a essa questão física, pessoal. Não é nem a questão do BID, até porque o nome dele já se encontra no Boletim Informativo Diário da CBF, o que não acontece com o Saul, que também se recondiciona fisicamente, para entender também, não só a questão física, mas para entender o modelo tático, né, do Flamengo, do que o Felipe Luiz propõe, né? Isso aí leva um pouquinho de tempo também. O Jorginho começando a entender também, você vê que ele domina o meio de campo ali nas partidas do Flamengo, e não vai ser diferente com esses 2 jogadores, beleza? Pessoal, a contratação do Samuel Lino, a chegada do Samuel Lino, eu tô vendo todo mundo se rasgar, né? Aqueles que não são rubro-negros, dizerem que o Flamengo gastou muita grana, porque isso só o tempo vai dizer, não tem como prever o futuro. Mas o recado vai muito além disso. O Flamengo simplesmente tira um jogador jovem, relevante na Europa, que Napoli queria contratar, que o Atlético de Madrid não desejava negociar, mas está passando por uma reformulação profunda no seu elenco. Saiu Saul, saiu Depou, que era um dos principais atletas do Atlético de Madrid, de Diego Simeone, campeão da Copa do Mundo com a Argentina no ano de 2022. Saiu Samuel Lino também, e outra, ele escolheu o Flamengo, mesmo com outras possibilidades da Europa em aberto. Já é reflexo do patamar, né, do estágio do patamar do clube, que o clube atingiu, que o Flamengo atingiu com essa contratação. Ah, o Botafogo também trouxe a Almada, Luiz Henrique, é diferente. Não foi o Botafogo, foi o John Textor que pegou o dinheiro dele e fez a contratação. O Flamengo sim, Palmeiras também com o Vitor Roque, vamos ser justos aqui, mas o Flamengo sim, como instituição, pegou o seu dinheiro e foi lá e cacifou a contratação, beleza? Minha galera, vamos avançando, tem muita coisa pra gente conversar, né? É importante lembrar para vocês, torcedor rubro-negro aí que vai assistir a partida entre Flamengo e Ceará, o torcedor rubro-negro não poderá comprar ingressos, informa o Ceará, na torcida do Ceará. Se comprar, não vai entrar. A não ser que vá sem a camisa. Eu não tô dando ideia nenhuma, tá? Pela madrugada, não me embute essa responsabilidade não, tá? Inclusive, eles colocam aqui, o Ceará não se responsabiliza por ingressos adquiridos com terceiros, a entrada será realizada por reconhecimento facial e os tickets devem ter o nome do torcedor. Evite fraudes, compre apenas nos canais oficiais. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. A média de público do Ceará é uma das mais baixas do Campeonato Brasileiro, mas contra o Flamengo eles vão encher a casa para enfrentar o maior do Brasil. E lógico, aquele completo absurdo de deixar R$250 o valor da entrada do Flamengo como visitante. Uma pena realmente para o torcedor rubro-negro do Ceará, que vai ter que arcar com essa quantia para ir ao jogo. Agora vocês me dão uma rápida licença, porque eu vou colocar o meu querido e digníssimo aqui, óculinho da treta, para este senhor chamado Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, aquele, seleção brasileira, São Paulo, né, atuou lá na Europa pelo Sevilha, né, sei que ele jogou na Espanha, se não me falha a memória, era bom jogador, bom atacante, aquela coisa toda, o fabuloso, né, como a torcida do São Paulo gosta de chamar ele. E, né, durante um programa da ESPN, né, o tal do Resenha, acho que é Resenha, né, Resenha da Rodada,
ele criticou duramente o Alacian. Vamos ver o que ele falou do garoto. Esse é pior do que eu era. Eu não era assim, não. Esse moleque passa um pouco do ponto. Ele exagera um pouco. Ele discute com todo mundo. Luiz Fabiano, você é exemplo do quê para dizer que o Alacian exagera? Você era um jogador violento dentro de campo. Você era um jogador que arrumava confusão direto dentro de campo. Tem vários vídeos e episódios que você arrumou confusão dentro de campo. Inclusive, há uma entrevista, pode procurar aí depois desse vídeo, que o Luiz Fabiano fala com todas as palavras. Se for para mim preferir ajudar no jogo ou na porrada, eu prefiro ajudar na porrada. Ele fala isso. Então, além de tomar atitudes bem piores do que a do Alacian, ele verbalizou essa situação, né? Quando ele era jogador de futebol, tá? Então, é um completo absurdo, é uma completa hipocrisia, e eu enxergo isso, sabe o quê? O Hulk, ele é muito esperto. Ele vai ao Felipe Luiz, fala pro Felipe Luiz que tem que controlar o garoto e coisa e tal, e existe, pessoal, um grande corporativismo. No nicho futebol já existe, entre os jogadores atuais e os ex-jogadores. Entre os veteranos é ainda mais exacerbado esse corporativismo, né? Essa coisa de um lutar pelo outro, proteger. O que aconteceu? Foi o Hulk chiar, que deve ser amigo provavelmente do Fábio Luciano, do Luiz Fabiano. Fábio Luciano, me perdoa. Ele é capitão, já foi capitão do Flamengo, não tô falando de você não, tá? Tô confundindo aqui os nomes, mas provavelmente o Hulk pegou o couro, engrossou o couro, que também não é exemplo de porcaria nenhuma, porque reclama pra cacete, não é exemplo dentro nem fora de campo, o senhor Hulk, pra falar mal do garoto. Então, se depender de mim, vocês não vão cancelar o Alacian. O garoto tem personalidade, vai pra cima, vai ter que ficar atento nos próximos jogos, que a arbitragem já vai marcar o garoto, muito em função da mídia, da imprensa, entendeu? Do que tá fazendo com o menino. Ele tem... Uma coisa é ser um jogador violento, outra coisa é você não passar de bobo, não passar de otário. E o Alacian não passa de bobo, não passa de otário. O Hulk, outrora, lembra? Tentou intimidar o João Gomes. Ô João, o João nem olhou na cara dele, porque o João Gomes encarava o Hulk, desarmava, e o Alacian tem que continuar com essa postura, lógico, não pode exagerar, não pode passar do ponto, vai melhorar nessa situação também, é jovem, tem muito a evoluir, agora não pode limar a personalidade do jogador e transformar ele num escoteirinho, num escoteiro, né? Os escoteiros do Felipe Luiz, e não acredito que o Felipe Luiz vai fazer esse tipo de coisa. Pode sentar, conversar, orientar, mas Felipe Luiz foi criado com Simeone. Futebol, meu amigo, tem malandragem no meio do jogo, tem intimidação, o jogo é esse, entendeu? O jogo é esse. Então, Fábio Luciano, não vem com a sua hipocrisia, pelo menos pro meu Fábio Luciano, não. Luiz Fabiano, tá? Não vem com a sua hipocrisia pro meu lado, não, tá? E não é só ele, não. Tem outros por aí pela imprensa também já querendo cancelar o garoto. Vamos lá, já tinha falado, falei de novo porque teve essa palavra aí do Luiz Fabiano, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, Jorge Carrascal embarca daqui a pouco, às 11 horas da noite, horário local, da Rússia para Dubai, onde pegará um voo direto para o Brasil para se apresentar ao Flamengo, clube que assinará um contrato válido de 4 anos até 2029. O jogador já se despediu dos seus companheiros, tá? Tem essa escala em Dubai porque não possui esse voo direto de Moscou. A ver se ele vai desembarcar diretamente na cidade do Rio de Janeiro ou se vai para a cidade de São Paulo. Inclusive, o presidente do Conselho Deliberativo do Dínamo,
em entrevista a portais de lá, disse que o Carrascal já estará voando sobre o Atlântico em direção ao Flamengo, isso porque o Rubens, que é a peça para a reposição de Carrascal, já se encontra, inclusive, em territórios lá de Moscou. O Carrascal se despediu há pouco dos seus companheiros de Dínamo e viaja ainda hoje para a cidade do Rio de Janeiro. Como eu disse, o meia colombiano tem chegada prevista para amanhã de manhã no aeroporto do Galeão, em voo que sairá de Dubai, então provavelmente é um voo direto de Dubai para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. E assim como a gente fez a chegada do Saúl, fizemos a chegada do Emerson Royal, fizemos a chegada hoje do Samuel Lino, faremos ao vivo também, direto da Pedrão RN TV e aqui do canal Mengão Melhor, a chegada do Carrascal, que é o quarto, mas não significa que é o último reforço do Flamengo dessa janela avassaladora, né, de transferências que o Flamengo segue no mercado, monitorando, contratando jogadores. Algumas fontes dizem que ele vai chegar na parte da manhã, outras fontes dão conta que ele vai chegar 1h30 da tarde. Vou apurar melhor essa situação, às 5 da manhã, de qualquer forma, tem o vídeo e eu vou passar o parecer para vocês aí melhor da hora que a gente vai iniciar a live, né? A gente sempre inicia 1 hora, um tempinho antes ali, para ficar aquela resenha, aquela coisa boa ali do chat, conversando com o chat, para a chegada do jogador, pessoal. Inclusive, o Flamengo vai apresentar esses dois reforços, tanto o Samuel Lino quanto o Jorge Carrascal, na quinta-feira para a torcida rubro-negra, em apresentação semelhante a que nós tivemos de Saúl e Emerson Royal, né? Aquela linda, nova iluminação do estádio do Maracanã, pisca, gira, porque faz isso, faz aquilo, deve acontecer novamente no estádio do Maracanã, pessoal, né? A nova iluminação de LED do Maracanã vai acontecer a apresentação de Carrascal e também de Samuel Lino. A entrevista coletiva do Samuel Lino, pessoal, aí tem uma informação, não deve ser amanhã, em função do atraso que ele teve vindo de São Paulo para cá, né, por conta desse problema no voo que a gente já conversou. Ele deve fazer o exame médico amanhã e aí, quem sabe depois de amanhã acho difícil, porque tem jogo do Flamengo, não sei, talvez na sexta-feira tenha coletiva de apresentação do Samuel Lino, ou então na semana que vem, assim como teve, né, nessa semana, hoje, melhor dizendo, a coletiva de apresentação do Emerson Royal, beleza? Galera, negócio é o seguinte, o CSKA Moscou enviará uma proposta ao Flamengo para tentar contratar Matheus Gonçalves. A diretoria do Flamengo já foi avisada pelos representantes do time russo que fará uma proposta formal ao jogador. Recentemente o Cruzeiro quase contratou, foi por um triz o Matheus Gonçalves não foi para a equipe do Cruzeiro por cerca de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, a ver quais serão os números apresentados pelo CSKA, que já se envolveu numa possível transação do Flamengo nesse ano, né, pela situação do Lohan. Acabou que não deu certo, o jogador já estava até no aeroporto, de última hora também, tinha acontecido assim umas reviravoltas no Flamengo esse ano, impressionantes, mas agora o CSKA quer a contratação de Matheus Gonçalves, que naturalmente quer ter mais minutos em campo, mais minutos jogando. Minha galera, Tati Castelhano está forçando uma saída da Lazio, pessoal. Pois é, o jogador quer porque quer vir para o Brasil atuar no Flamengo, pessoal. Agora basta esperar para ver se vai surtir efeito e aí o Flamengo tem uma reserva em caixa, apesar das contratações que fez, para investir no jogador. A ver qual vai ser o movimento do diretor do Flamengo, se vai conseguir finalizar essa pernada na Lazio para trazer o Tati Castelhanos. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreve aí, vambora, 950 mil, tamo junto, saudações rubro-negras.